Facebook, inteligência artificial, torrents e Aaron Swartz. Hoje eu queria chamar a atenção para vocês sobre uma questão que eu já trouxe várias vezes aqui no canal, mas a gente precisa estar sempre enfatizando. É uma das grandes ironias que a justiça, a legalidade desse nosso sistema capitalista tem, que é basicamente o quê? Se um crime ele é cometido para gerar grana para essas elites, ou como nós marxistas gostamos de dizer, para a burguesia, ele meio que não é um crime, ok? E a gente foi lembrado mais uma vez disso essa semana, quando, surpresa, surpresa, conseguimos evidências de que a Meta, eu botei Facebook ali porque é o que vocês vão reconhecer, mas a Meta, a empresa do Facebook, para treinar seus modelos de inteligência artificial, fez uso de 81 terabytes de livros pirateados. Ok? Livros que eles baixaram num torrent e o pior de tudo, eles pensaram em não dar seed nos torrents, o que todo mundo sabe que é uma péssima etiqueta, mas tem um motivo legal muito importante quanto a isso. E eu quero amarrar tudo com a questão do Aaron Swartz para vocês. Por quê? Porque se vocês não conhecem o Aaron Swartz, temos um vídeo no canal aqui falando sobre ele. Ele foi um ativista pelo conhecimento livre na internet. Foi um programador responsável por criar o protocolo RSS. Foi uma das pessoas responsáveis por criar o Reddit, ajudou na configuração da Wikipedia, do Creative Commons, foi um ativista e uma pessoa técnica, mas uma pessoa que também fez uma diferença politicamente nos Estados Unidos. E a vida dele, infelizmente, acabou muito cedo, porque ele sofreu uma perseguição nos Estados Unidos por causa de uma coisa que ele fez, que foi tentar baixar artigos que a universidade dele tinha acesso numa dessas plataformas de artigos científicos que cobram para as pessoas lerem. E não sei se vocês sabem, mas os pesquisadores têm que pagar para publicar em revistas seus artigos, eles têm que fazer a pesquisa com dinheiro público, geralmente, pagar para colocar nas revistas, e daí depois ainda tem sites, como por exemplo o Elsevier, JS Store, ou outras empresas que não estou lembrando o nome aqui agora, que cobram de 5 a 20 dólares, 25 dólares, para que as pessoas tenham acesso a esses artigos. Geralmente o que as universidades fazem daí, depois de já ter gastado todo esse dinheiro e esforço para fazer a pesquisa, é fazer um negócio anual onde eles pagam alguns milhões para essas empresas para ter acesso a tudo gratuito. Só que isso é um escárnio, é basicamente um roubo, que essas empresas, depois de publicar os papers que foram feitos por outras pessoas, em que inclusive elas cobram para publicar, elas ainda cobram para as pessoas lerem. Daí o que o Aaron Swartz resolveu fazer? Eu vou baixar tudo que a minha universidade tem acesso e eu vou disponibilizar a ciência gratuitamente para as pessoas. Na realidade, não fez nada errado, porém ele foi perseguido pelo governo da Califórnia, foi perseguido por promotores que estavam a fim de fazer um nome em cima dele, e ele acabou por tirar a vida dele. Nós temos um vídeo aqui falando sobre essa história em muito mais detalhes, ok? Só que o que acontece? Quando o Facebook faz, basicamente, quase 1000 vezes mais pirataria do que Aaron Swartz fez, porém para construir um produto que vai dar muita grana para as empresas do Vale do Silício, é isso aqui que acontece. Vamos dar uma lida nessa história juntos aqui. Então, o que aconteceu? A Meta admitiu que para treinar os seus modelos de IA, eles usaram um conjunto de dados que inclui milhões de livros que foram baixados da LibGen, que é o famoso site de livros pirateados. E a Meta está sendo processada por diversos autores de livros e diversos autores de material que eles teriam usado no treinamento desses modelos, porque usaram sem a permissão deles os dados, e eles levantam, muito bem embasadamente. Nos Estados Unidos, atos mínimos de pirataria, eles dizem atos que são 0,008% da quantidade de material pirateado que a Meta fez, causaram condenações no sistema legal deles. E uma das coisas que é o pulo do gato pra gente entender aqui de por que isso aqui é importante, porque assim, eu tô dizendo pra vocês o tempo inteiro, inclusive vou trazer outros casos ali pra complementar, que as empresas do Vale do Silício roubaram esse material sem a permissão das pessoas para construir seus modelos. Porém, um dos argumentos que eles fazem, e vocês vão lembrar que a OpenAI fez esse argumento no caso contra o New York Times, que ainda está rolando, é que assim, olha, isso aqui é uso justo, pois nós não copiamos as suas coisas para redistribuir as suas coisas. Nós não copiamos as suas coisas para fazer um produto que vai te dar exatamente o livro. Logo, nós não estamos usando isso para fazer uma cópia e uma substituição do produto original. Nós estamos usando isso para criar um produto completamente diferente, completamente transformativo.
o que o New York Times fez contra a OpenAI é dizer que assim, olha, sobre algumas circunstâncias, falando com o modelo aqui, ele bota conteúdo que é exatamente o que estava dentro do nosso site. Logo, vocês estão copiando exatamente o mesmo conteúdo, e se a pessoa for procurar a informação que estava no nosso site, na realidade vocês substituíram o New York Times, né? Então vocês na realidade roubaram o material, e isso não é uso justo. Porém, esse argumento ainda está numa área cinza, entendeu? Só que o que eles estão dizendo agora? Se vocês baixaram um torrentzão desses livros pirateados, e vocês deram seed desse torrent, que é a cortesia, quando vocês baixam uma coisa pirateada, vocês têm que dar pelo menos 100% de seed para que vocês devolvam para a comunidade, ok? Mas se a Meta deu seed desses arquivos, ou seja, pessoas pegaram do computador deles a distribuição desses livros, eles distribuíram material pirateado. Ok? Então, nesse caso específico, para fazer esse produto, para criar um produto que eles iam vender depois, eles não só se apropriaram do material sem ter a permissão, mas eles distribuíram esse material. Ou seja, eles realizaram o crime de pirataria. E daí é até meio engraçado, porque como meio da descoberta de documentos desse processo que eles estão levando dos autores, eles pegaram alguns e-mails que o pessoal não conseguiu se livrar a tempo, né? E daí o engenheiro que trabalhava lá na Meta disse, cara, piratear do meu computador corporativo é meio errado, tá ligado? É meio que o boldo ruim fazer essa pirataria. Então, enfim, eles planou o esquema da Meta. E daí, inclusive, numa mensagem mais tarde com advogados, estava escrita essa frase: usar torrent seria a mesma coisa que fazer seed dos arquivos, né, que redistribuir os arquivos, e isso legalmente não seria ok. E isso ajuda os autores nesse processo que eles estão movendo contra a Meta, porque basicamente teria essa admissão de que eles sabiam que era ilegal, ou seja, eles sabiam que eles não estavam montando o produto baseado no uso justo, né? Então essa foi a notícia. E daí, como eu estou dizendo para vocês, nós temos várias evidências ou várias coisas que apontam no sentido de que, sim, as empresas de IA usaram basicamente todo o conteúdo que é publicamente acessível na internet para treinar os seus modelos. É uma coisa que a gente sabe por causa de evidências empíricas, e a gente sabe às vezes por causa de investigações ou até de entrevistas, admissões dessas próprias empresas. Então tem o caso famoso, eu coloquei aqui alguns artigos para vocês lerem, mas tem um dataset que o pessoal chama de Books 3, que também é um dataset gigante de vários livros de procedência duvidosa, provavelmente que as pessoas não tinham os direitos autorais para treinar em cima deles, que também foi usado em diversos modelos de linguagem. E daí, ao mesmo tempo, a gente tem esse caso que a gente também já trouxe aqui. Apple, Nvidia, Anthropic estariam usando vídeos do YouTube para treinar seus modelos de imagem, para usar o texto desses vídeos e o áudio desses vídeos para treinar outros tipos de modelos, e o próprio YouTube estava tratando com eles, né, dizendo, olha, vocês não podem usar o material que está aqui para este tipo de construção, de modelo, para este tipo de coisa, isso fere nossos termos de uso. Porém, né, daí também tem um parênteses gigante aqui, que o YouTube está usando os próprios vídeos que estão dentro do YouTube, ou seja, ele estaria usando esse material também para montar seus próprios modelos de inteligência artificial, o que não fere os termos de uso deles, pois eles fazem esses termos de uso, ok? Então tem esse lado da história, né? Mas quando é os outros, aí eles notam qual é o problema. E também tem uma história que a gente tá sempre chamando a atenção aqui para vocês, que tem um software muito legal, que eu acho foda, eu uso para várias coisas, que é o Whisper. É um modelo de transcrição de texto que foi feito pela OpenAI. Só que a história engraçada que existe do modelo Whisper é que aparentemente a OpenAI, lá da versão do GPT-2 pro GPT-3, eles estavam precisando de muito texto, né? Baseado nesse modelo de que para combater as alucinações, para combater a falta de informação, eles precisam de quê? Muitas informações. E estava acabando o conteúdo que eles estavam conseguindo achar na internet facilmente. Então o que eles pensaram? Olha, se a gente fizesse um modelo de transcrição de áudio, nós poderíamos estar usando muito áudio, né? Transformar ele em texto e usar esse áudio para alimentar o nosso modelo. E daí, supostamente, né? Eu não sei se a gente tem evidências como a gente descobriu nesse caso do Facebook, eles teriam usado vários vídeos do YouTube transcritos, né? Vários, provavelmente, áudios que eles encontraram em várias plataformas, aí, podcasts,
para enfiar tudo dentro dos seus modelos, e isso explicaria um salto que eles tiveram ali de quantidade de informações do modelo 2 para o modelo 3, né? E daí tem mais 2 outros artigos que eu vou deixar aqui para vocês, que eles têm a ver com um conjunto de imagens que se chama Lion, e ele é um conjunto que foi usado para treinar vários modelos de imagem. E tem 2 grandes problemas com esse dataset, né, de imagens. O primeiro é o mais óbvio, existe muita arte lá que as pessoas não deram permissão para que ela esteja lá, então nem toda essa arte é livre, as pessoas deram a sua permissão para estar ali. E isso é basicamente uma regra que parece haver com todos esses modelos. Se alguém tiver coragem o suficiente ou cara de pau o suficiente de agregar um monte de dados o suficiente para ser difícil de tu entender tudo que tem ali dentro, e daí botar ele na internet e dizer isso aqui é aberto, e daí vem uma outra empresa, né, que totalmente ela não deve ter tido nada a ver com coletar esses dados em primeiro lugar, mas chega uma outra empresa assim, pô, não sei o que tá rolando, não sei o que, olha só, um caminhão de dados pra caralho aqui, estão dizendo que é livre, que todo mundo pode usar, e treinar com esses dados, aí meio que, sei lá de quem é o problema, depois a gente resolve, sabe, depois vocês me processam, mas daí vocês vão ter que provar, e parece que isso aconteceu com vários desses datasets, aconteceu também com o Lion. Outro caso que não tem exatamente a ver com isso que eu tô falando, mas já que eu tô citando esse modelo, a gente não pode deixar de falar, é que aparentemente é tão indiscriminado o conteúdo que tem dentro desse modelo que existem várias imagens de abuso sexual, abuso envolvendo crianças, tá? Então, cenas de violência dentro desses modelos, coisas que claramente não deveriam estar lá, inclusive deu toda uma polêmica na época que descobriram isso, essas imagens foram retiradas, só que a parte que é mais sensível da história é que diversos desses modelos de imagem, tá? Não sei quantos, mas o Midjourney é um que está implicado nesse furdunço aí. Eles já têm esses dados dentro, já foram usados esses dados para treinar, ok? E embora, né, a gente possa colocar filtros em volta, cascas, esse tipo de coisa para tentar censurar esse tipo de coisa acontecer, para as empresas não vale a pena elas retirarem isso lá de dentro, porque meio que não é possível. Os dados eles já viraram uma papinha, eles já foram todos mastigados. O que seria necessário para realmente limpar esse tipo de coisa do modelo seria construir um inteiro, mas geralmente as empresas não querem isso, sabe? A gente vê a dificuldade que, por exemplo, o ChatGPT tem de que alguns nomes de pessoas que processaram a OpenAI não deveriam aparecer lá. Nós fizemos um vídeo sobre isso também aqui no canal. Para que isso não aconteça, tu tem que botar um filtro por cima, tu tem que tentar impedir, sabe? Nós já falamos bastante sobre como esses modelos, eles têm métodos, né, por fora dos dados que estão lá para tentar não mostrar os dados. Beleza. Então, assim, nós temos diversos casos onde realmente essas empresas do mercado mais hypado de computação, que mais está dando grana, não se importam com a porra toda, só pirateiam o que dá na telha. E temos algum caso de uma dessas empresas tomando no meio porque fez esse tipo de coisa? Até agora, até o meu conhecimento, não. E daí eu acho que muita gente não pôde deixar de lembrar do caso do Aaron Swartz. Eu vou recomendar, se vocês quiserem ler esse artigo aqui do site Drops de Jogos, volta e meia vocês me recomendam artigos deles, volta e meia eu leio um outro artigo, eu acho bem legal que eles geralmente tentam cobrir de uma maneira mais crítica a área da tecnologia, também tem um pouco a ver com o trabalho que a gente faz aqui no canal, e eles fizeram essa conexão, eles explicam um pouco da história do Aaron Swartz, eles explicam como isso aqui é um absurdo, mas o que eu queria colocar aqui para vocês e de repente tentar resumir de uma maneira um pouquinho mais didática, as leis na nossa sociedade, elas não estão separadas do contexto socioeconômico. Uau, falou complicado, ninguém vai entender o que você está tentando dizer. Mas simplificando mais, a lei não se aplica para quem tem muita grana. Então, embora a missão da OpenAI seja literalmente a mesma coisa que era a missão do Aaron Swartz quando ele pirateou menos do que 1% do que tudo que o Facebook pirateou e do que tudo que provavelmente a OpenAI pirateou, e a gente não tem evidências ainda, um e-mail da OpenAI lá dizendo hihihi, nós estamos baixando livro pirata pra caralho pra botar no nosso modelo. Embora seja a mesma missão, conhecimento livre para a humanidade, uma IA que ajudará toda a humanidade, né? Nós queremos o bem de todo mundo com esse produto. A gente sabe que isso é uma bobagem. A gente sabe que eles estão criando um produto que, no limite, está ajudando a acelerar vários dos problemas que a gente tem no capitalismo, acelerar a crise climática, acelerar a precarização de diversos empregos, que vai criar uma situação que a gente ainda meio que não está pronto para lidar nessa sociedade, e eu acho que na sociedade configurada desse jeito, nós não vamos conseguir lidar com isso. E daí a lei pega
e olha para essas coisas e ela sabe diferenciar bem. Sabe, a lei não é sonsa, que nem esses otários aí que ouvem o que a empresa diz e, não, mas se pá é isso. Esses otários que ouvem o que Elon Musk fala e digam, não, pô, o cara é um gênio, o cara só quer avançar a humanidade. A lei diz assim, olha, esse jovenzinho aqui que tava tentando roubar de uma empresa, tava tentando piratear de uma empresa para distribuir conhecimento livre que talvez um chinês vá ler, que talvez um brasileiro vá ler, que não é conhecimento livre apenas para estudantes de uma universidade caríssima nos Estados Unidos. Esse cara vai se fuder, nós vamos perseguir ele e a gente vai fazer um exemplo dele. Agora, se tu for a Meta, se tu for a OpenAI, não só tu rouba todo mundo, como tu vai virar as top 10 empresas mais ricas dos Estados Unidos, e daí quando te der algo errado, o pessoal vai dizer assim, não, veja bem, porque se processarem eles, daqui a pouco vão ter que processar o Google, porque ele fez algo parecido, daqui a pouco vão ter que processar outra empresa ali que fez algo parecido, e vocês têm que pensar na economia, vocês têm que pensar no que está acontecendo com a economia. E eu acho que o que eu queria ligar para vocês aqui é que, assim, pessoal, a pirataria é um movimento muito foda. É um movimento que, politicamente engajado, ele pode dar acesso para as pessoas a softwares que elas precisam para desenvolver o seu trabalho, né? Músicos que pirateiam plugins, artistas que pirateiam o Photoshop para fazer os desenhos deles, pessoas que têm acesso à cultura, veem filmes antigos que não tem mais nenhuma plataforma. Isso é muito foda. Agora, quando uma empresa faz uma coisa dessas, quando uma empresa usa o trabalho de um artista sem remunerar ele, quando uma empresa cria alguma campanha de marketing usando uma imagem que ela não pagou, quando uma empresa de jogos pega uma música, um remix feito por alguém e coloca no jogo e não dá crédito, isso não é a mesma coisa que pirataria. Isso é essa empresa ganhar dinheiro por um trabalho que ela não remunerou. E se nós vivêssemos numa sociedade onde quando o artista cria o seu remix, quando um fã desenha uma arte, ele fosse instantaneamente remunerado por aquilo de alguma maneira, ele tivesse sua casa garantida, ele tivesse comida garantida, isso seria uma outra discussão, mas nós não estamos nesse mundo. Nós estamos num mundo onde uma empresa pode roubar indiscriminadamente de ti, vai pro tribunal, vai se arrastar anos e no melhor dos casos tu vai ganhar uma graninha, mas se tu roubar de uma empresa, eles vão te processar rapidinho, eles vão fazer tua vida inferno e pode ser que tu acabe que nem o Aaron Shorts. Então, o que eu tô querendo chamar a atenção aqui para vocês é que se a gente não engajar politicamente com essas questões, se a gente não tentar mudar a estrutura política que gera o mundo desse jeito, não tem como a gente lutar contra esse tipo de coisa. Então isso aqui é muito análogo a quando a indústria da música perseguiu a pirataria e daí ela estava tentando dizer assim, olha, o artista tá se fudendo, pois tem um monte de gente baixando as músicas deles pirateadas. Será que é isso mesmo? Os artistas já não ganhavam dinheiro. Aí quando o artista faz um contrato merda com a gravadora, que a gravadora ganha 10 vezes em cima dele e ele ganha uma graninha e tal, aí as pessoas roubam as músicas dele e a gravadora diz, não, o meu dinheiro não. Você não pode roubar de mim, tá ligado? E com a questão da IA é muito análogo, porque a gente fica muito nessa coisa de dizer assim, você é um merda porque você usa arte de IA, você está roubando a minha arte, você está desvalorizando o trabalho dos artistas. Pode até ser, tá, pessoal? É de mau tom, é paia, mas essas empresas, elas estão roubando tudo de todo mundo. Elas estão quebrando as próprias leis que se dizem ser as leis que estão no papel lá. Quando vai para um tribunal mesmo, nunca vai para frente esse tipo de coisa, e os artistas estão recebendo cada vez menos, a situação dos artistas não está sendo resolvida, e essas empresas são as top maiores empresas do mundo, influenciam o governo, estão lá agarrados nas bolas do Donald Trump, e a gente fica nessa guerra aqui entre nós. Tá na hora da gente ter uma análise crítica disso e pensar assim, olha, talvez uma pedrinha na janela do Facebook fosse mais legal do que uma pedrinha na cabeça do nosso amigo. Talvez a organização dos artistas como classe, entendendo essas questões e conseguindo atuar politicamente para colocar medo nessas empresas, para colocar medo nas pessoas que têm grana, possa ser um pouco mais efetivo do que a gente ficar ou brigando entre si, né? Ou ficar nessa apatia, porque eu sei que é muito difícil, a gente cai na apatia. Na realidade, quando eu vejo esse tipo de coisa, me dá muito desânimo, mas eu quero substituir esse desânimo por raiva, e eu quero fazer jus à memória do Aaron Swartz. De novo, veja o vídeo aqui no canal, que foi um grande ativista que conseguiu fazer uma mudança do mundo, mas infelizmente foi insuficiente o que ele fez, e cabe a nós, pessoal, chegar nessa mudança, chegar nesse mundo melhor do conhecimento livre que ele e outros ativistas têm em mente, beleza? É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima.